Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui hoje de manhã para nós meditarmos na palavra do Senhor, aprendermos mais sobre Ele, sobre a sua verdade. Eu quero te convidar a colocar o seu coração agora de maneira atenta, submisso à palavra de Deus. E nós vamos continuar hoje a nossa série, certo? Nós estamos, na verdade, fechando um ponto importante da nossa série. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Pentateuco, já estudamos Gênesis, Êxodo, e hoje nós fechamos o livro de Levítico. Na verdade, na última aula nós vimos o livro de Levítico no que tange o seu texto, e hoje nós vamos fechar uma conclusão teológica, já que o tema da nossa aula é Jesus em Levítico, ou seja, como nós enxergamos Jesus, como nós entendemos Jesus a partir de Levítico. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, nós temos algumas reflexões importantes para fazer a respeito desse tema. Para começar, então, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe esse momento? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz. Nós queremos aqui nessa manhã, Deus, nos achegarmos a Ti, a Tua palavra, de maneira que a Tua palavra venha a construir em nós o caráter de Cristo. De maneira que a Tua palavra venha nos corrigir os passos, os pensamentos, o coração. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor me use com graça, com fidelidade, para nós meditarmos nas Escrituras. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vimos então o livro de Levítico, nesses últimos domingos, e nós vimos que o livro de Levítico, ele parece às vezes um pouco desafiador, não é verdade? Por que ele é um livro desafiador? Porque muitas vezes nós estamos, ou todas as vezes que estamos, na verdade, falando de Levítico, nós estamos falando de um texto que foi escrito em um tempo muito distante do nosso, em uma cultura muito distante da nossa e em um contexto muito diferente do nosso. E isso causa barreiras de entendimento. Às vezes nós não temos os recursos necessários, o contexto necessário. A distância, ela pode tornar essa tarefa de interpretação muito desafiadora. E muitas pessoas, por causa desse desafio, ao chegarem no livro de Levítico, vão olhar para todas as coisas que estão ali escritas, todas as explicações que estão naquele livro, e vão achá-las desinteressantes. Vão chegar ao ponto, talvez, de ignorá-las. Vão se sentir confusas diante dos detalhes, diante das recomendações, diante das leis, e por isso muitas pessoas se tornam indiferentes. E alguns podem pensar, ao olhar para Levítico, por que estudar sobre leis que falam sobre roupas, leis que falam sobre alimentos, leis que falam sobre sacrifícios, essas coisas não passaram? Nós não temos mais que seguir essas coisas, por que nós temos que estudá-las? E, em certo sentido, nós podemos dizer, sim, que essas coisas passaram. Mas, na verdade, quando nós olhamos por uma outra ótica, nós podemos, ao contemplar Levítico, entender que em Levítico estão sendo colocadas estruturas essenciais para que nós possamos compreender a nossa fé e para que nós possamos compreender a nossa história e, sobretudo, a história de Cristo e o Novo Testamento. Sem que nós tenhamos um bom entendimento do Antigo Testamento, um bom entendimento de Levítico, nós não vamos ter um bom entendimento de quem Jesus é. Nós não vamos entender a obra que ele fez e que ele veio realizar. Sem compreender, por exemplo, o livro de Levítico, nós não vamos compreender por que é que João Batista, ao olhar para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista está falando isso, ele está usando estruturas, que são estruturas que nós aprendemos sobre elas no livro de Levítico. Isso é só um exemplo, mas o ministério de Cristo é muito mais amplo. E nós vamos ver que, para nós entendermos a amplitude desse ministério, nós precisamos das estruturas que são colocadas em Levítico, para que nós tenhamos um melhor entendimento. Porque assim como o resto das Escrituras, o livro de Levítico é sobre Jesus.
É por isso que o livro de Levítico foi escrito, é por isso que ele está ali. Alguém pode pensar que é só para regular o povo de Israel, que é só para dar leis àquele povo, para orientá-los naquele contexto. Não é. O livro de Levítico está ali por causa de Jesus. Porque toda a história da redenção, antes de Cristo, é uma preparação para a sua vinda. E toda a história da redenção, após a vinda de Cristo, é uma preparação para a sua volta, até que nós veremos a sua glória. Então, para encontrar Jesus em Levítico, nós vamos, antes, nos lembrar um pouco sobre o que consiste esse livro. Tá? Nós precisamos recuperar na nossa memória aqui um pouco o que significa esse livro, o que está contido nesse livro, para que nós entendamos como enxergar Jesus nele. Então, ao observar o livro de Levítico, nós percebemos que existe um tema central nesse livro. Qual é esse tema central? É a santidade de Deus. Nós servimos a um Deus santo. E esse Deus santo está dando recomendações ao seu povo que refletem a sua santidade. A mensagem contida nesse texto é de um Deus santo que requer santidade do seu povo. E quando nós falamos em santidade, o que isso significa? Santidade é aquilo que é separado do comum, aquilo que se mantém limpo, preservado, consagrado, aquilo que é devoto a uma separação. Deus é um Deus santo, porque Ele é um Deus completamente distinto da sua criação, e dentro da sua criação, Ele requer que nós também sejamos santos. Nós, homens, criados à imagem e semelhança de Deus, humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, somos também distintos da criação. E dentro desse grupo, nós que somos eleitos em Cristo Jesus, nós que somos chamados povo de Deus, devemos também nos fazer distintos, separados, santos. E o conceito de santidade envolve isso. Então, diversos elementos e instruções em Levítico são compreendidos a partir dessa distinção, desse nível, o qual nós chamamos de santidade. Quando nós estamos lendo Levítico, nós estamos compreendendo dimensões da santidade. Então, o que era impuro, por exemplo, deveria ser mantido fora do acampamento de Israel. Isso é algo que nós vemos em Levítico. Alguns ambientes dentro do acampamento de Israel são considerados mais santos do que outros. Então, existe uma gradação nessa santidade. Né? Nós temos ali o pátio, e nós temos um ambiente mais santo, que é o santo lugar. Né? Nós já estamos aqui entrando no tabernáculo, nós temos lá dentro o santo dos santos. Então, nós temos essa gradação de santidade ali dentro desse contexto do povo e dos ambientes em que eles estavam. O conceito de santidade em Levítico, ele nos ajuda a colocar em perspectiva também a introdução dos sacrifícios que lidam com a corrupção e a contaminação. Então, nós temos um sistema sacrificial, e esse sistema sacrificial lida com o pecado, lida com a separação do povo de Deus. E Deus estabelece processos sacrificiais de purificação para que o pecado fosse expiado, para que o obstáculo relacional que se colocava entre Deus e o seu povo fosse, de certa maneira, removido. E nós vamos compreender melhor isso no decorrer da aula. Mas os sacrifícios que esse povo praticava, o povo de Deus, era diferente dos sacrifícios de outras nações. Por quê? Porque os sacrifícios do povo de Israel, eles não eram para alimentar um Deus irado, ou para barganhar uma bênção com Deus, mas eram para que o povo pudesse se relacionar com Deus em um sistema de adoração. Então, a tese do livro de Levítico, ela está resumida em Levítico 19, 1 e 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, essa é toda a tese do livro de Israel. Sede santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E a partir disso, a partir dessa fala de Deus, nós devemos compreender as estruturas que são colocadas para reger o povo, a sua cultura, o seu comportamento. Mas nós vamos descobrir que esse convite ou ordem
a santidade que Deus dá ao povo, é uma ordem que só é cumprida de maneira plena em Jesus Cristo. No entanto, nós estamos lidando aqui no Antigo Testamento com sombras que apontam para Jesus, que apontam para essa realidade que é revelada em Jesus. Na última aula que eu dei, eu falei com vocês daquilo que nós chamamos de tipos e antitipos. Então, nós temos aqui no Antigo Testamento essas sombras que indicam para um significado maior. Então, assim, ao entender esses conceitos, já nos fica claro como Jesus e Levítico estão relacionados. Afinal, Jesus é o ato final, o ato supremo de Deus para remover todo o obstáculo que separa Deus e o seu povo e que impede o seu povo de relacionar-se com Ele. Se Jesus é essa remoção final de todos esses obstáculos, se Ele é, como Ele diz, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é aquele que reconecta de maneira completa e plena o povo de Deus com o Deus desse povo. Mas nós vamos então observar esse livro e nós vamos ver agora com mais detalhe as estruturas de Levítico que são necessárias para o nosso entendimento da obra de Cristo. Agora, como eu disse a vocês, o livro todo é a respeito de Jesus. Então, nós poderíamos falar do livro inteiro aqui, mas não é possível, nós não temos tempo para isso, eu vou fazer um recorte com vocês. Esse recorte vai nos remeter a uma das primeiras aulas que tivemos. Um dia muito importante para nós compreendermos o Jesus e o seu sacrifício e a sua obra, um dia muito importante é o dia da expiação. No entanto, eu não vou falar desse dia com vocês hoje. Por quê? Porque nós não temos tempo, primeiro, mas também porque é mais fácil de você compreender a leitura de Cristo dentro do dia da expiação. Não é tão fácil, mas é mais fácil. Então eu vou escolher uma atividade um pouco mais difícil para nós hoje. Nós vamos falar dos sacrifícios em geral, certo? Dos outros sacrifícios. Nós tivemos uma aula sobre isso no começo da nossa introdução ali em Levítico, nos primeiros capítulos, mas hoje nós vamos olhar para essa mesma passagem sob uma ótica um pouco mais específica, que é a ótica de entender como Jesus está relacionado com esses sacrifícios. Então nós temos 5 grandes sacrifícios, podem ser compreendidos também como ofertas, mas 5 grandes sacrifícios no livro de Levítico, que estão ligados a esse relacionamento de Deus com o seu povo. E ao observarmos esses sacrifícios, nós vamos perceber estruturas relacionais que são necessárias entre Deus e o seu povo, para nós compreendermos a obra de Jesus. Levítico foi então escrito para preparar o povo de Deus para a chegada do Messias. E claro que eu posso, como eu já fiz, dizer isso sobre qualquer livro das Escrituras, do Antigo Testamento, certo? Tudo que está ali é para preparar o povo de Deus para a chegada do Messias, já que esse é o clímax da história da redenção. E, sendo assim, nós podemos perguntar, então, como que Levítico estava a fazer esse preparo? Como que Levítico estava a fazer esse anúncio do Messias e a preparar o povo para a vinda do Messias? E, apesar de nós podermos responder essa pergunta, como eu disse, amplamente por todo o livro, nós vamos focar nos primeiros 7 capítulos. Tá bom? Porque nesses 7 primeiros capítulos de Levítico, nós temos os 5 tipos de sacrifícios. Eu acho que a minha tarefa aqui hoje é um pouco ambiciosa em relação ao tempo, mas nós vamos olhar aqui com atenção. No final, se precisar, eu dou uma acelerada no ritmo. Mas vamos lá. Esses 5 tipos de sacrifícios, eles são resumidos em Levítico 7:37. Tá? Ali nós temos um sumário. Eles acontecem... Existem ordens e especificações para eles nos primeiros 7 capítulos, mas vamos ler esse versículo para que você compreenda do que eu estou falando. Diz assim, Levítico 7:37. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Então aqui nós vemos os 5 tipos de sacrifício que nós vamos falar deles. Se você contar aí, você vai acabar contando 6. Nós temos 1, holocausto, 2, oferta de cereais, 3, da oferta pelo pecado, 4, da oferta pela culpa,
5, eu estou chamando de sacrifício pacífico, estou pulando aí da consagração. Por quê? Porque a consagração era um ato específico ali de consagração para a ordenação do sacerdote. Mas nosso objeto de interesse aqui são os 5 sacrifícios que são regulados ao povo. Então, ao observar esses sacrifícios, que são obviamente constituídos por ofertas, nós vamos entender como que eles anunciam essas estruturas elementares para a nossa compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro deles aí, então, que vocês veem é qual? O holocausto. Então, vamos tomar a nossa atenção para o holocausto e eu quero ler com vocês o versículo que está em Levítico 1, versículos 3 e 4. Está falando aqui sobre o holocausto, dizendo assim: se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Bom, primeiro eu quero só fazer um comentário importante aqui, que vai nos ajudar na nossa compreensão, que é sobre essa palavra traduzida no versículo 4 como para a sua expiação. A melhor palavra para essa tradução aqui não é a palavra expiação, mas é a palavra propiciação. Tá? Por quê? O ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício, demonstra o seu favor, é o ato da propiciação. Certo? Então, o que é a propiciação? É quando Deus se torna propício, quando Deus se torna favorável. Tá bom? Então, o holocausto tinha isso como seu objetivo. A expiação está mais relacionada a uma outra dimensão, que é o cancelamento da dívida. O cancelamento da dívida do pecado. Tá? Então, o objeto na expiação é o pecado. O objeto na propiciação é Deus, que é Deus tornar-se favorável ao ofertante, ao homem, ao povo. Então, como que funciona esse rito que nós estamos aqui chamando de holocausto? Eu sei que às vezes nós lemos e nós não entendemos, né? Porque tem detalhes, tem coisas acontecendo ali. Então, eu peguei uma explicação aqui que vai tornar isso um pouco mais fácil de você digerir, que é de um estudioso judaico que se chama Jacob Milgrom, que ele vai dizer o seguinte a respeito do holocausto. Depois que o ofertante tiver realizado o rito de inclinação da mão e abatido o seu animal, o sacerdote oficiante espalha o sangue do animal coletado por seu colega sacerdote em todos os lados do altar, enquanto o ofertante esfola e esquarteja o animal e lava as suas entranhas e peles. Depois que os sacerdotes alimentam o fogo do altar, colocam lenha nova sobre ele e depois colocam as partes dos animais. O sacerdote oficiante supervisiona a incineração desse sacrifício. Então, basicamente, o ofertante trazia o seu animal. Existia um rito, e você vai ver esse rito se repetindo em outros sacrifícios, um rito de imposição de mãos sobre o animal. Certo? No dia da expiação havia uma particularidade. Era imposta as 2 mãos sobre o animal em uma confissão de pecado. No entanto, no holocausto e em outras ofertas, quando se impõe uma mão sobre o animal, os estudiosos acreditam que isso está mais ligado a uma identificação com aquele animal, dizendo, esse animal me pertence e me representa. E ali há um rito, então, de imposição de mãos sobre esse animal. O ofertante mata o animal, e então o sacerdote administra esses outros passos do sacrifício, espalhando sangue e incinerando completamente no caso do holocausto. Então, alguns aspectos do holocausto devem nos chamar a atenção. Primeiro, que não é dito muito sobre a função do holocausto, mas nós sabemos que existe um aspecto voluntário no holocausto, apesar de ser um sacrifício necessário. O que eu quero dizer com isso? É necessário que Deus se torne favorável a nós. Né? E no caso eu estou chamando nós aqui, porque nós fazemos parte do povo de Deus.
E aqui nós estamos falando do povo de Deus. Então, é necessário que Deus se torne favorável a eles. No entanto, existe uma dimensão voluntária desse aspecto, onde o homem ele decidiria ir ali e ofertar esse animal em holocausto. E o ofertante deveria, como eu disse, colocar a sua mão sobre o animal, identificando aquele animal, ou sinalizando a sua identificação com aquele animal. Por quê? Porque aí nós vamos ler no versículo 4. Por que ele coloca as mãos sobre o animal? Para que ele seja aceito como propiciação em seu lugar. É o que está escrito no versículo 4. Ou seja, essa oferta está ligada à propiciação, que se relaciona com o quê? Que eu disse para vocês? Receber o favor de Deus. Fazer com que Deus se torne favorável ao ofertante. Ou seja, você sai de uma dimensão de relação de inimizade com Deus e passa a uma relação favorável com Deus, há um estado de amizade. Vamos dizer, você sai da inimizade, passa para o estado de amizade. E ela representa, o holocausto representa, essa oferta, representa uma entrega total a Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para essa oferta, para o holocausto, e nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós conseguimos compreender relações ali? Conseguimos. A começar pelo fato de que Jesus escolhe voluntariamente se sacrificar. Em João 10, 17 a 18, nós lemos: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, existe aqui um aspecto voluntário nesse sacrifício de Cristo. No texto de Levítico 1:9, nós lemos: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a ideia de aroma agradável ao Senhor reforça a ideia de propiciação. Reforça a ideia de que Deus está se tornando favorável àquele ofertante. Porque está subindo diante de Deus um aroma que é agradável, um aroma que lhe traz prazer. E em Cristo, nós descobrimos que não somos nós que nos achegamos a Deus com o holocausto para que ele seja favorável a nós, mas o próprio Deus é quem providencia um holocausto para que ele se torne favorável a nós. Nós lemos isso em Romanos 3, 24 e 25. Veja o que o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, olha só que interessante. O ofertante no Antigo Testamento trazia o holocausto para que Deus se tornasse favorável a ele. Mas nós vemos que isso aqui é uma sombra, é uma estrutura que está sendo lançada para algo ser construído sobre ela. E o que é construído sobre ela? A vinda de Cristo. Onde nós entendemos que mais do que nós nos achegarmos a Deus com um sacrifício, com um holocausto, em que nós recebamos favor de Deus, o próprio Deus oferece a oferta que é apresentada diante dele para que nós encontremos favor diante de Deus, que é o que Paulo está dizendo em Romanos 3. Então, nós também observamos no holocausto que o animal que deveria ser entregue é um macho sem defeito. Fosse do rebanho de gado ou de ovelhas e pássaros, se o ofertante fosse pobre. Tá? Então, existe uma provisão no holocausto. Nós não lemos esse trecho, mas se você continuar lendo, você vai ver que poderia ser gado, poderia ser ovelha, desde que fosse macho. Em caso a pessoa fosse pobre, não pudesse contribuir ali com um gado ou com ovelha, porque não tinha, então ele poderia oferecer também pássaros no lugar desses animais. O animal, prestem atenção nisso, o animal era sem defeito, não o ofertante. Mas o ofertante se identifica com o animal que lhe pertence e o substitui. Assim, nós somos apontados ao que Cristo fez.
Porque, sem defeito, ele padeceu no nosso lugar, para que nós encontrássemos favor diante de Deus e nisso nós fôssemos aperfeiçoados. Então é muito importante nós compreendermos essa dimensão no sacrifício. O ofertante não é sem defeito, mas o animal é sem defeito, o sacrifício é sem defeito. Em 1 Pedro 3,18 nós lemos assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ou seja, o sacrifício é sem defeito, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E Efésios 5:27 diz: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, nós somos tratados, aperfeiçoados, construídos, maturados no sacrifício de Cristo Jesus. Outro aspecto interessante é que o animal sem defeito, ele era morto pelo ofertante e não pelo sacerdote. Às vezes, as pessoas acham que nessa oferta aqui seria o sacerdote que mataria, mas na verdade é o ofertante que mata o animal. Certo? O ofertante traz o animal e mata o animal, e o sacerdote assume o seu lugar como representante na segunda parte do sacrifício. Veja essas duas partes definidas, por exemplo, em Levítico 1:5 e 1:13. Primeira parte, Levítico 1:5. Depois o ofertante matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. E em Levítico 1:13, porém, as entranhas, as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar, que é o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Há um sentido, então, também no sacrifício de Cristo, que fomos nós que o matamos. Às vezes as pessoas discutem, quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Quem matou Jesus fomos nós. Fomos todos nós. Quem matou Jesus foi o homem. Nós matamos Jesus. E assim nós vemos já essa sombra nos sacrifícios, onde o ofertante que traz o sacrifício é quem mata o animal. E por fim, o animal é morto à entrada da tenda, como está escrito no versículo 3. Então, no ofício dessa oferta, o ofertante só chega ao altar passando pela porta através do sacrifício do sacerdote. E é somente pelo sacrifício de Cristo e pelo seu sacerdócio que nós podemos nos apresentar diante do altar de Deus. Certo? Então imagine que naquela cena do sacrifício, o ofertante só vai chegar diante do altar por causa do sacrifício. Você lembra? O ofertante se identificava com o seu animal e o sacerdote representava também o ofertante ao trazer o sangue do animal diante de Deus, ao queimar as partes do animal, e no caso do holocausto, todo o animal. Então, o ofertante só chega diante do altar por causa do sacrifício e por causa do sacerdócio. E assim é conosco em relação a Cristo. Então, essa é a primeira oferta, o holocausto. Vamos à segunda, oferta de cereal. Aí pode abrir sua Bíblia em Levítico 2, nós vamos ler capítulo 2, 1-3. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão. Os sacerdotes e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o incenso e os queimará, como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, como que funciona a oferta de cereal? A oferta de cereal tem uma particularidade em relação às outras ofertas, que é a particularidade óbvia, que ela não está envolvendo um animal. É a oferta de cereal. Então, a melhor farinha deveria ser entregue, assada ou não. E uma porção seria
queimada no altar de bronze, e o resto dado aos sacerdotes para o seu alimento. E de maneira semelhante ao holocausto, é dito sobre essa oferta no versículo 9. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, e aí o que diz? Semelhante ao holocausto, de aroma agradável ao Senhor. Então, da mesma maneira que sobe um aroma agradável, no holocausto sobe um aroma agradável nessa oferta aqui de farinha. E aí, só um parênteses, né? Você vê muitas pessoas, às vezes, criando definições teológicas na Bíblia, dizendo que a oferta dos vegetais ou da farinha ou não vão ser aceitas diante de Deus, que Deus requeria um sacrifício animal. Existe oferta de cereais também, né? Está aqui prescrito em Levítico. Então, existe uma relação entre essa oferta e o holocausto em relação ao seu propósito de agradar a Deus, de subir um aroma agradável diante de Deus. O Jacob Milgrom, aquele acadêmico judeu que eu já li para vocês, ele defende a oferta de cereal como uma possibilidade substitutiva do holocausto. Então, o Milgrom, ele vai entender o seguinte: se a pessoa fosse muito pobre, ela poderia, ao invés do holocausto, apresentar uma oferta de cereal a Deus. Eu não acredito como o Milgrom. Eu acho que não existe substância suficiente para essa conclusão, né? Não estou sozinho na minha discordância. O Gordon Wenham compreende da mesma maneira, que isso não está certo. Por quê? Bom, primeiro porque no próprio holocausto já existe providência para o pobre, né? Você tem os gados, as ovelhas, você tem as pombas, lá, os pássaros. Segundo, que existem fatores muito diferentes aqui nessa oferta de cereal do procedimento do holocausto. Nós vemos aqui que no holocausto, por exemplo, o animal é completamente consumido, incinerado. Na oferta de cereais, não. Existe uma porção da oferta que é apresentada ali ao Senhor e uma porção da oferta fica com os sacerdotes. Então, para essa oferta deveria ser escolhida a melhor farinha. E nós temos uma observação interessante: não deveria ser usado nem fermento, nem mel, mas deveria ser usado sal. Então, o mel, ele era usado como um catalisador da fermentação. Tá? Então, o mel está ligado de alguma forma ao fermento, porque era para facilitar a fermentação, ou acelerar a fermentação. O que era visto como uma corrupção. Certo? O fermento, ele é entendido como uma corrupção, algo que leva o alimento à putrefação. Nós já vimos também na outra aula que eu dei que o processo de fermentação envolvia a mistura de uma massa fermentada, que ficava lá dias, com uma nova massa que recebia essa massa fermentada para crescer. E nós vimos que existe essa ideia, então, de mistura do velho e do novo, e isso é uma ideia que vai contra tudo aquilo que é estabelecido nas leis de Levítico, onde nós vemos uma separação bem traçada. E essa separação tem a ver com a santidade, que eu defini o conceito com vocês no começo da aula. Então, não poderia ser usado mel, não poderia ser usado o fermento também. E o sal, por sua vez, ele é visto como um agente oposto ao fermento. Por quê? Porque o sal era usado para, não só o tempero, mas também para a conservação. Ele era uma espécie de conservante. Logo, ele deveria ser usado para isso, deveria ser usado para temperar. E existem pontos importantes aqui que se conectam com Cristo no Novo Testamento. Nós sabemos, por exemplo, e prestem atenção, então é muito importante essa parte da aula. Prestem atenção no que acontece. Nós acabamos de falar sobre a oferta de cereais. E agora, vamos pensar o seguinte: existem pontos importantes que se conectam nessa oferta com a ceia, com Cristo no Novo Testamento. Nós sabemos que a ceia, por exemplo, é celebrada com pão sem fermento, representando o corpo de Cristo que não viu a corrupção. E Jesus diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus é a nossa oferta perfeita de cereal.
ele é o pão oferecido para que nós recebêssemos favor de Deus e para que nós desfrutássemos de um relacionamento com Deus. É claro que existe aqui também uma conexão com o maná, que é o pão que desce do céu. Mas quando os judeus estão recebendo essa orientação da oferta de cereal, e Jesus está se identificando como o pão sem fermento, né, o pão sem corrupção, o pão que desce do céu, o pão, ele é o pão, a oferta de cereal, que é ofertada para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. O Espírito é usado na Bíblia, também associado na Bíblia com o óleo. E esse óleo é usado para consagrações. Nós vemos em 1 Samuel um exemplo. 1 Samuel 16:13 diz: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, existe uma relação entre o óleo e o Espírito. Jesus fala sobre si mesmo através da profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Assim nós vemos que, semelhante à oferta de cereais, o que acontecia na oferta de cereais? O pão, a farinha, ele era ungido, ele recebia óleo sobre ele. E Jesus é o pão da vida, que foi ungido pelo Espírito. Em Levítico 2:4 nós lemos: quando você trouxer a oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Então, além de todos esses elementos, nós também vemos a presença do incenso. A oferta também era oferecida com incenso. Somente um pouco da oferta seria jogada no fogo, mas todo o incenso iria para o fogo. E o incenso também aparece relacionado a Jesus. Quando? Quando que nós vemos o incenso relacionado com Jesus? O incenso é um dos presentes que Jesus recebe no seu nascimento, quando ele é visitado ali pelos magos. Vocês se lembram disso? Acabamos de passar pelo Natal, certo? Então, o incenso também está relacionado com Jesus. Agora, olha que curioso. Onde Jesus estava quando ele recebeu o incenso? Na cidade que ele nasceu, que é Belém. E o que significa Belém? Casa do pão. Jesus é a nossa oferta de cereais também. Ele é o pão da vida, que restaura o nosso relacionamento com Deus, que faz com que Deus se apresente favorável a nós. Em Levítico 2:2 nós lemos: levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Essa é a única oferta que é designada uma porção memorial. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus fala sobre o pão da ceia. Lucas 22:19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, o que nós estamos compreendendo aqui? Que as estruturas para que nós entendamos a obra, o sacrifício de Cristo, estão lançadas desde ali do Antigo Testamento, estão lançadas em Levítico. Quando nós vemos tudo isso acontecendo em Levítico, já existe uma projeção daquilo que Deus viria a realizar ao seu povo. Sacrifício pacífico. Talvez seja o último que a gente veja hoje, talvez não dê tempo de ver os 5. O sacrifício pacífico. Levítico 3:1-2. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar
ao redor. Então, alguns pontos desse sacrifício pacífico eram semelhantes ao holocausto. O ofertante traria o animal sem defeito à entrada da tenda do encontro, colocaria a sua mão sobre o animal, o identificando, e então mataria aquele animal. O sacerdote, por sua vez, pegaria o sangue, derramaria o sangue ao lado do altar. E o animal seria então cortado e esfolado. E até esse ponto, até aqui, o ritual é bastante semelhante com o ritual que nós já vimos, que é o ritual do holocausto. Com a exceção de que no sacrifício pacífico tem a possibilidade de oferecer gado, ovelha ou cabrito, macho ou fêmea. E no holocausto é apenas macho. Então aqui o ritual do sacrifício pacífico se diferencia. Por quê? Porque o animal não seria completamente queimado, apenas os seus rins com a gordura e o lóbulo do fígado seriam queimados, e a coxa direita e o peito ficariam para os sacerdotes se alimentarem e o resto do animal deveria ser comido em uma refeição com amigos e família do ofertante. Tá bom? E às vezes isso se perde no nosso imaginário evangélico de pouco estudo do Antigo Testamento. Nós só imaginamos a oferta como sendo algo que Deus vai e manda o povo ir lá e entregar para ele, acabou. Ele volta para casa de mãos vazias. Não. Pode ver que no sacrifício pacífico, uma parte é queimada, uma parte é dada aos sacerdotes, e o resto todo é compartilhado em uma refeição de comunhão. É desfrutado pelo próprio ofertante. E não só por ele, mas por aqueles que o acompanham. Eles comem juntos da oferta que eles trouxeram ao Senhor. O Milgrom, aquele judeu, vai dizer: o sacrifício pacífico se enquadra em 3 categorias: livre-arbítrio, voto e ação de graças. O denominador comum de todas as 3 categorias é a alegria. Sacrificarás a oferta, citando Deuteronômio, sacrificarás a oferta pacífica e comerás, regozijando-te diante do Senhor teu Deus. A oferta voluntária é o subproduto espontâneo da felicidade de alguém. Então, esse sacrifício pacífico, ele partiria ou da vontade daquela pessoa, ou ele ocorreria, por exemplo, como ações de graças por algo que havia acontecido, uma jornada que foi completada, alguma gratidão que ele tinha, ou um voto que foi cumprido. Então, este homem, essa mulher apresentariam sacrifícios diante de Deus. Há, portanto, nessa oferta, uma ênfase no aspecto da comunhão. Assim, o sacrifício feito a Deus unia a comunidade ao redor da mesa, famílias e vizinhos. Havia gratidão, havia alegria, havia provisão. O sacrifício era oferecido ao Senhor, mas era para o desfrute deles. E do mesmo modo, é o sacrifício de Cristo, que nos leva à paz, à alegria e à comunhão, ao partilhar da mesa, à união. E se em Levítico nós lemos sobre o sacrifício pacífico, Paulo vai escrever em Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Olha aqui o regozijo, a alegria, na esperança da glória de Deus. E ainda Paulo escreve em Efésios 4, 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Prestem atenção nessa parte. Suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, todos esses conceitos estão presentes dentro do sacrifício pacífico. E agora Paulo está aplicando esses conceitos dentro da realidade de Cristo. O foco do sacrifício pacífico não estava na confissão de pecados em si, e sim, quando eles impunham as mãos sobre a oferta que eles traziam, eles deveriam dar louvores e agradecimento, não confissão. Ela era sobre comunhão, ela era sobre alegria, ela era sobre louvor. E assim o apóstolo Paulo também nos diz em Colossenses 3, 15 a 17, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só
corpo e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Cristo é o sacrifício que nos coloca ao redor da mesa, é o sacrifício que nos une em comunhão, é o sacrifício pelo qual o nosso coração expressa gratidão. Cristo é aquele que nos une no vínculo da paz. Os sacrifícios pacíficos, então, eram uma sombra dessa realidade que seria promovida pelo sacrifício do Filho de Deus. Dá tempo de ver mais uma oferta pelo pecado. Enquanto o holocausto se relaciona com o fato de que Deus se torna favorável a um pecador, a oferta pelo pecado lida com a realidade do pecado de maneira mais específica e não voluntária. Ela era uma oferta compulsória. Você pecou, você precisa trazer esse sacrifício diante de Deus. Veja que agora nós estamos traçando uma cisão entre dois tipos de ofertas. O primeiro tipo são os três que eu falei. Nós estamos falando de ofertas que trazem um aroma agradável diante de Deus. Nós estamos falando de ocasiões que não eram compulsórias, mas que eram ocasiões de obter ali o favor de Deus, de agradar o coração de Deus, de sair de uma relação de inimizade para uma relação de amizade com Deus. Agora nós estamos entrando num caráter mais grave, num caráter compulsório, falando da oferta pelo pecado. Levítico 4, 1-3 diz: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Lembrando, gente, que eu estou lendo para vocês só porções desses sacrifícios, mas existem mais especificações no decorrer do capítulo, ok? Então, a oferta pelo pecado, ela começa como as outras, com o ofertante trazendo o animal e impondo as suas mãos sobre o animal e matando aquele animal. Aí, a partir daí, há uma série de detalhes que nós não vamos ter tempo de abordar nessa oferta. Mas a maneira como a oferta pelo pecado, ou oferta pela purificação, também chamada assim, age, é limpando a poluição do pecado. Então, entenda o seguinte: quando há pecado no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, aquele ambiente é contaminado pelo pecado. E Deus não habita em um ambiente corrompido e sujo pelo pecado. Então, há essa legislação das ofertas pelo pecado. O que é interessante, no entanto, é se você prestar atenção, você verá que não é em si o pecador que está sendo purificado, no caso dessa oferta específica, da oferta pelo pecado, mas o que está sendo purificado é o santuário. Existiam ritos de purificação para os impuros, tá? Existiam esses ritos, mas o foco dessa oferta era a santificação do ambiente contaminado pelo pecado. Então, olha só, se o sacerdote ou toda a comunidade pecasse, o sangue seria levado ao véu, diante do véu que está onde? No lugar santo. Então, eles trariam sangue ali. Se um líder ou alguém do povo pecasse, o sangue seria usado no pátio, onde estava o altar dos holocaustos. E através disso o sangue purificaria aquele ambiente, limparia aquele ambiente da poluição do pecado. No dia da expiação, nós vemos esse sangue adentrando ainda mais profundo naqueles ambientes de santidade que eu defini no começo da aula. Porque o sangue é levado à arca, que está no Santo dos Santos. Então aqui, na oferta pelo pecado, nós temos a prescrição para um ambiente que é o lugar santo, nós temos uma prescrição para o ambiente que é o pátio, e no dia da expiação, que nós não vamos abordar hoje, esse sangue entra até o fim, até o mais santo lugar. Agora um detalhe que é interessante: se você fosse muito pobre, você poderia trazer farinha como oferta pelo pecado. Mas não poderia, preste atenção, não poderia trazer incenso a essa oferta, nem óleo. Você poderia trazer cereais, mas não incenso nem óleo. Por que tem essa prescrição aqui? Por causa da oferta de cereais, onde você teria que trazer com incenso e com óleo. Mas aqui não cabe incenso e nem cabe óleo.
Por quê? Porque nesse caso é pelo pecado, e isso não é agradável, isso é doloroso. E por isso não se traria nem incenso nem óleo. Através desses sacrifícios, o Senhor está demonstrando que o pecado polui, e que ele não reside em um ambiente poluído pelo pecado, e que o sangue, que é o símbolo da vida, é o agente que santifica aquilo que foi tocado pela morte. Então aqui o sangue é um agente de purificação. E naturalmente na nossa lógica, na lógica geral, é aquilo que é contaminado, aquilo que está contaminado, que polui o que é santo quando toca, certo? Esse é o fluxo normal do pensamento. Ou seja, quando o que é contaminado toca o que é santo, ou quando o que é sujo toca o que está limpo, o que é limpo que fica sujo. Mas nesse sacrifício, esse princípio é revertido. Veja em Levítico 6, 27, diz assim: tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre o que o sangue caiu no lugar santo. Então, além disso, repare que o aspergir o sangue e queimar a gordura no altar dos holocaustos, né, após aspergir o sangue e queimar a gordura, nós lemos em Levítico 4, 11 e 12. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, e será queimado onde se lança a cinza. Agora veja o que o autor de Hebreus diz, em Hebreus 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Então, quando Jesus é crucificado, ele morre fora dos portões, o véu é rasgado e a oferta é apresentada diante de Deus. Nós temos aqui aplicações importantes do dia da expiação, mas não vamos cobrir isso hoje. E eu vou atrasar um pouquinho o fim da aula, só para falar brevemente sobre a oferta pela culpa. A oferta pela culpa acontece com um carneiro sendo morto, seu sangue sendo aspergido no altar e a sua gordura queimada. E apenas os sacerdotes comeriam dele. Então, enquanto a oferta pelo pecado, que é a que nós acabamos de ver, tinha uma preocupação com a purificação, um foco na purificação, a oferta pela culpa possui um foco na restituição. Ambas trabalham para a restauração de um relacionamento com Deus, mas elas têm focos diferentes. Nós falamos da oferta pelo pecado, agora estamos falando da oferta pela culpa. Então, em Levítico 5, 14 a 16, nós lemos: o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Então, juntamente com a oferta pela culpa, deveria ser também pago o prejuízo que foi feito. Deveria ser feita a reparação, inclusive a alguém, com todo o valor acrescido de um quinto. A mensagem da oferta pela culpa é clara. Há uma necessidade de restituição. Há uma necessidade de reparação diante do pecado. O pecado demanda reparação. E essa restituição e reparação apontam para a restauração dos efeitos, diante dos efeitos do pecado. Nós precisamos de ser restituídos, precisamos de ser restaurados. E por isso, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele não só nos perdoa, mas Cristo vem reparar os danos que foram causados pelo pecado. Assim nós nos lembramos, por exemplo, de quando Paulo escreve em Romanos 8. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de nosso corpo. Há uma dinâmica de restauração. O pecado, ele causa prejuízo, e o sacrifício de Cristo é o sacrifício que traz restauração absoluta sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E outro aspecto importante é que na oferta pela culpa, os sacerdotes comiam o sacrifício, e agora apenas os sacerdotes. Antes nós vimos a oferta onde o próprio ofertante e sua família comeriam, agora é apenas o sacerdote. Levítico 10, 17 nos ajuda a entender uma das razões para isso. Diz assim: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Então, os sacerdotes, eles levam o pecado diante de Deus para o expiar. E aqui nós temos, então, essa dimensão substitutiva, onde o sacerdote está agindo como um representante que carrega sobre si o pecado, trazendo e apresentando ele diante de Deus. Agora, vale notar o que Isaías escreve, em Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Aqui eu vou abrir um parênteses, eu estou lendo a NAA, mas a NAA, ela comete uma imprecisão na tradução desse termo de Isaías, porque o que deveria estar escrito aqui não é oferta pelo pecado, que é o que nós vimos antes, mas é oferta pela culpa, o que nós estamos vendo agora. Então, dito isso, vamos ler de novo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pela culpa, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, o sacerdote está apresentando a culpa, apresentando o pecado diante de Deus, para que haja restauração, reparação. Esse texto nos mostra que o Messias, que Jesus, foi a oferta pela culpa em nosso lugar. Então nós estávamos em dívida com Deus, e essa dívida é reparada pela oferta pela culpa oferecida por nós. Dito isso, o que nós vimos hoje, entendemos hoje? Nós entendemos o quão importante Levítico é, para que nós possamos compreender as estruturas básicas para entender a obra de Cristo, a mensagem do Evangelho, as estruturas pelas quais, as lentes pelas quais nós enxergamos o Novo Testamento e compreendemos assim o seu sentido e significado. Nós poderíamos, como eu disse, ainda falar sobre o dia da expiação, que também está descrito em Levíticos. Essa, no entanto, é uma tarefa mais fácil de você fazer sozinho. Eu te aconselho a dar uma lida de novo. Agora que você já entendeu a dinâmica, dê uma lida no dia da expiação também. Mas hoje nós vimos essas ofertas e como elas se relacionam com o sacrifício de Cristo. Então Jesus é anunciado a nós como a resposta e a solução final para o nosso pecado, poluição e dívida. É Ele que nos leva à mesa de Deus, e é Ele que nos faz assentarmos com os nossos irmãos para termos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Todos esses rudimentos que estão providenciados nas ofertas do Antigo Testamento encontram a sua realização em Jesus Cristo. E é por isso que nós não temos mais que oferecer oferta pelo pecado, oferta pela culpa, sacrifício pacífico. É por isso que nós não precisamos oferecer holocaustos. Por quê? Porque todas essas coisas anunciavam aquilo que foi apresentado de uma vez por todas em Jesus Cristo. Mas nós temos as realidades apontadas por todas essas ofertas vividas no nosso coração e no nosso meio hoje. E nós só compreendemos isso se tivermos um entendimento correto do livro de Levítico. Assim nós vemos Jesus em Levítico. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Eu te agradeço por esse sacrifício, Deus, que nos traz à tua mesa, que nos faz cearmos juntos, termos comunhão uns com os outros. Eu te agradeço por esse sacrifício, Deus, que cobre o nosso pecado, traz restauração, reparação, purifica o ambiente do teu templo, que somos nós.
porque o Senhor habita em nós. E nós louvamos ao Senhor por isso. Quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência para interpretar as Escrituras, mas que o Senhor também nos dê um coração que arde de amor por Ti. E que os dons do Teu Espírito sejam derramados no nosso meio para a Tua glória. E assim nós possamos viver as realidades das quais falamos, de maneira real, concreta, viva no nosso meio. Oramos, abençoamos esse café também, agradecemos pela oportunidade de termos provisão do Senhor. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode ir lá tomar o seu café. Se você tiver perguntas também, eu estou à disposição para respondê-las.